Olá, irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com nossas vidas e nossas famílias. Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Então eu quero fazer um convite muito especial para você. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e também compartilhe cada um desses vídeos, porque assim outras pessoas estarão tendo acesso a essa boa palavra. Nós já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos ao nosso momento missionário. Nós sempre ouvimos falar de crise na Europa, em que há uma grande dificuldade do Evangelho crescer. Poucos convertidos, muitas dificuldades, mas nós também temos coisas boas acontecendo na Europa, temos avanço do Evangelho. Hoje, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela está com 83 missionários na Europa em 16 campos, em 16 países. Um outro ponto de alegria para nós e de vitória é que com esse nosso novo planejamento estratégico, nos últimos 5 anos, o número de batismos tem crescido ano a ano. Ou seja, 2019 nós batizamos mais que 2018, que batizamos mais que 2017. Isso é fantástico, é motivo de grande alegria para nós e de vitória na Europa. Coisas boas acontecendo. Um outro ponto muito positivo e também para louvarmos ao nosso Deus é que em 2017 nós iniciamos uma plantação de igreja em Roma. Roma é onde está o Vaticano, é a sede do catolicismo, pois nós iniciamos uma plantação de igreja a partir do zero, sem ninguém. E hoje, 2020, nós temos um grande número de italianos adultos convertidos. E esse grupo, ele já paga totalmente o aluguel do imóvel onde a igreja se reúne, as contas de luz, de água, ou seja, 100% daquele imóvel, daquele trabalho é pago pelos italianos. Graças a Deus por isso. Durante a última Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Goiânia, a convite da Junta de Missões Mundiais, esteve presente o diretor da Convenção Batista Portuguesa. Ele e mais um outro pastor, os dois participaram da Assembleia e depois vieram aqui para o Rio de Janeiro e participaram durante alguns dias do DNA da JMM. Como nós trabalhamos, o que fazemos no mundo, onde estamos, como funciona cada departamento da nossa junta. Foram dias maravilhosos e eles ficaram encantados com o nosso trabalho. Graças a Deus por isso. Então podemos ver que mesmo com toda a crise que o mundo vive, a crise que o Brasil passa, tantas dificuldades, mas nós estamos avançando, estamos indo à frente. Glória a Deus por isso, estamos felizes por isso. E é motivo de continuarmos juntos. Não vamos desanimar, não vamos olhar para as dificuldades, mas vamos olhar para as oportunidades que hoje o mundo nos apresenta de seguirmos em frente. Contamos com as suas orações, com a sua colaboração e juntos nós podemos fazer muito na obra missionária além das fronteiras do Brasil. Muito obrigado, Deus te abençoe. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. O título da lição de hoje é A Grandiosidade de Cristo. A partir de hoje nós vamos estar estudando a carta de Paulo aos Colossenses, uma preciosa carta. Seus ensinos são muito aplicáveis a nós hoje, pois tratam de assuntos que são semelhantes aos assuntos que nós discutimos e vivenciamos hoje. Nela nós vamos encontrar a tolerância com o erro e a intolerância com a verdade. Nós vamos encontrar aqui na carta de Paulo aos Colossenses o crescimento das heresias que estavam permeando aquela igreja e também o sincretismo religioso. Tudo isso nos faz refletir sobre o nosso tempo hoje. Um tempo onde tem havido tolerância com o erro e intolerância com a verdade. Onde muitas heresias estão, às vezes, entrando de maneira muito sorrateira, muito disfarçada em nossas igrejas. Sobre a cidade de Colossos, a cidade era uma cidade pequena. Era uma cidade que estava experimentando uma decadência, estava indo da glória para o esquecimento, não estava vivendo seus melhores dias, estava experimentando da riqueza para a pobreza, estava passando um momento difícil.
Mas mesmo assim, nenhum desses fatores impediu o apóstolo Paulo de enviar uma carta tão preciosa àqueles irmãos. Uma carta que mostra o seu cuidado, o seu zelo com a obra do Senhor. Isso porque Paulo não conhecia pessoalmente aquela igreja. O capítulo 2 de Colossenses, verso 1, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, palavras do apóstolo Paulo, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo não foi o fundador daquela igreja, ele não conhecia aquela igreja pessoalmente. Os estudiosos vão dizer e vão concordar que Epáfras seria o fundador daquela igreja e o seu pastor. Capítulo 4, verso 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras, então, é o fundador da igreja em Colossenses, ou da igreja em Colossos. E é interessante pensar que essa igreja, fundada por Epáfras, ela tem um destaque que Paulo vai mostrar aqui em sua carta. Então, 3 coisas se destacam na igreja de Colossos: a fé robusta, o amor profundo e a esperança viva daquele povo, a esperança viva daqueles irmãos. Esses fatores são fatores determinantes para que a igreja de Cristo, não somente aqueles irmãos, mas nós também, resistam firmes contra as heresias, contra a heresia que estava aqui permeando a igreja de Colossos e também contra as heresias que nós podemos enfrentar hoje. Ou seja, a fé, o amor e a esperança. São 3 pontos primordiais para que a heresia seja vencida e também o legalismo, que aqui em Colossos é o legalismo judaico que está permeando aquele momento ali. Além disso, há também um ensino paulino contra o gnosticismo. O gnosticismo era uma espécie de conhecimento esotérico como forma de atingir ou de alcançar a salvação. Então, Paulo vai tratar sobre todos esses assuntos na sua carta aos Colossenses. Ele refuta tais heresias, reafirmando que Jesus é o Criador do mundo, o Criador do mundo, tanto do visível como do mundo invisível. Jesus é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos, nós vamos ver isso. Ele encarnou entre nós, a plenitude da divindade se encontra em Cristo. Todos esses assuntos estão aqui na carta aos Colossenses. Além disso, ele vai falar que Jesus é o sustentador do universo, o redentor da humanidade. E por isso, o apóstolo Paulo vai afirmar ou reafirmar a preeminência de Cristo. Preeminência que significa a grandiosidade de Cristo na obra redentora, na obra de salvação da humanidade. Todos esses assuntos nós vamos estudar. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é a fonte de vida. Então fique conosco. Vamos seguir caminhando juntos, estudando agora sobre a carta de Paulo aos Colossenses. O poder do Evangelho. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Colossenses, capítulo 1, versos de 3 a 5. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Isso está lá em Romanos, capítulo 1, verso 16. Então, o Evangelho é a boa notícia. Mas que boa notícia é essa? A boa notícia de Deus para o homem. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus para o homem é a verdade que santifica o homem. Mas quem é essa palavra? No mesmo Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o Evangelho é a boa notícia de Deus
ao homem. O Evangelho também é a verdade. Quem é essa verdade? Cristo é essa verdade. Cristo é a boa palavra verdadeira. Cristo é o poder do Evangelho em nós. O Evangelho tem poder, sim, e esse poder ele é uma verdade absoluta. Esse poder ele é um poder invencível, porque é baseado em Cristo, na atuação de Cristo em nossas vidas. O Evangelho se baseia em Cristo. Eu preciso entender, então, que o Evangelho ele tem um alcance universal. Ele é para todos os homens. O verso 6 do capítulo 1 de Colossenses vai dizer o seguinte: por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo. Por todo o mundo, uma mensagem que é universal. O Evangelho ele é centrado, então, na graça de Deus. A graça de Deus está no centro do Evangelho e a manifestação dessa graça é Jesus para nós. O Evangelho, então, ele é produtivo. Como nós lemos aqui, diz que ele vai frutificando. Frutificando mostra crescimento. Em Cristo, nós experimentamos crescimento em nossas vidas. O verdadeiro Evangelho, então, que é o Evangelho firmado em Cristo, é um Evangelho poderoso. E esse poder é um poder que nos capacita a crescer. Mesmo em meio às dificuldades da vida, nós temos experimentado crescimento. É o crescimento espiritual, que nós já tratamos sobre isso em outras lições. Esse poder produtivo do Evangelho é uma força viva que tem vida em si mesmo, que não depende de mim, não depende da minha força, mas é a força de Cristo em nós. E esse Evangelho, ele é um Evangelho que é para ser pregado e crido. Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Irmãos, nós que recebemos o privilégio do Evangelho, também temos a responsabilidade de ser aqueles que anunciam, que levam a boa palavra, a palavra viva, que é uma palavra verdadeira, que é uma palavra poderosa. O Evangelho é a palavra poderosa de Cristo e nós devemos ser aqueles que transmitem essa palavra aos outros. O poder através da oração. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A oração, ela expressa as nossas prioridades diante de Deus. E aqui nós podemos perceber que mesmo o apóstolo Paulo, tendo várias dificuldades, tendo vários momentos de aflição, ele está priorizando o que realmente é importante. A oração do apóstolo Paulo mostra a prioridade do que é importante para ele. E isso é importante nós percebermos. Aquela cidade era uma cidade que estava vivendo um momento de extrema pobreza. E você pode perceber que as petições de Paulo aqui estão concentradas nas bênçãos espirituais e não apenas nas bênçãos materiais. Nós devemos perceber isso como um ensinamento para nós. Às vezes nós focamos tanto nas bênçãos materiais e esquecemos que nós somos aqueles que devem buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro aquilo que é espiritual, buscar primeiro as bênçãos espirituais e todas essas coisas materiais serão acrescentadas. Não é errado nós orarmos por bênçãos materiais, não é isso. Mas nós temos que priorizar sempre o nosso crescimento espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. A oração, ela não pode ser uma oração egoísta. A nossa oração, ela tem que incluir várias pessoas e até mesmo pessoas que não conhecemos. Nós temos que ser pessoas que pensam não apenas em nós, não apenas no que eu preciso, mas no que os outros precisam.
A oração também, ela deve ser regida por uma atitude perseverante. Nós devemos insistir em orar naquilo que é necessário em nossas vidas, sim, insistir em orar para o nosso crescimento. Paulo, no verso 9 aqui, ele diz o seguinte: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O objetivo da oração de Paulo não era um objetivo material, como eu disse, mas o objetivo da oração de Paulo é que aqueles irmãos fossem cheios do pleno conhecimento de Cristo, do pleno conhecimento da vontade de Deus, como diz aqui o texto. Ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus demonstra o crescimento espiritual daqueles irmãos. E isso é uma compreensão maravilhosa, a compreensão de que Deus, ele se revela através de Cristo e que através de Cristo nós conhecemos então a Deus, através de Cristo nós encontramos e nós temos a percepção de quem é Deus realmente. A ênfase de Paulo está no conhecimento e não no sentimento. Nos dias atuais há muitos que estão enfatizando o sentir, o sentimento, aquilo que sente. Então, interpreta-se por essas pessoas que um crescimento espiritual estaria ligado ao sentir alguma coisa. Não. A Bíblia nos mostra que o crescimento espiritual está ligado ao conhecimento de Deus. A maneira como eu me relaciono com Ele em oração, em intimidade com Ele, a maneira que eu vou crescendo diariamente no meu conhecimento e na minha intimidade com Ele. E a partir do verso 10, então, o apóstolo Paulo, ele vai deixar aqui alguns ensinos que estão ligados à prática da oração, que estão ligados ao conhecimento do Senhor, ao conhecimento da vontade de Deus. Verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. O cristão que se dedica ao conhecimento da vontade de Deus, ele vive de maneira digna do Senhor. É uma vida diferente, é uma vida que dignifica o Senhor e em tudo o agrada. Continuando aqui, frutificando em toda boa obra. Então a vida de oração, a vida de conhecimento do Senhor é uma vida frutífera, é uma vida que permite ao cristão estar frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, como eu já disse, um crescimento contínuo, não aquela coisa estagnada, não aquela coisa parada, não aquela água insossa que fica empoçada, mas não, é um crescimento que renova, é um crescimento que traz forças, é um crescimento que é através da oração aqui. E sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Fortalecimento. Nós cristãos somos fortalecidos através do conhecimento de Deus. Por isso nós precisamos orar. Segue o texto. Para que tenham toda a perseverança e paciência. Perseverança e paciência serão qualidades do crente que ora. Serão qualidades do crente que busca o conhecimento de Deus. Com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Dando graças ao Pai. O cristão que ora, o cristão que cresce em conhecimento, ele tem então um coração grato, um coração que reconhece que tudo isso é por conta do Senhor, que o Senhor é aquele que cuida da sua vida. Então, olha as qualidades ou os ensinos que estão ligados à prática da oração. Então eu digo a você, meu irmão, seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa que busque o conhecimento da vontade de Deus através da oração. Isso é primordial nas nossas vidas. O que é material é importante? Sim. Nós podemos orar? Sim, podemos. Nós devemos buscar? Sim, devemos. Mas, primeiramente, nós temos que buscar crescer no conhecimento da vontade de Deus para nós. Então, seja uma pessoa que ora e você será uma pessoa que viverá uma vida digna, uma pessoa frutífera, uma pessoa que cresce, uma pessoa fortalecida, uma pessoa perseverante, paciente e com coração grato.
Então, queridos, eu quero encerrar essa lição convidando você a orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, que possamos viver de maneira digna, que possamos ser pessoas que oram, que buscam em oração o conhecimento, Pai, da Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Que Cristo seja o fundamento de tudo o que fizermos. Essa é a nossa oração e é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou o seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos, porque isso fará com que outras pessoas recebam também da boa palavra do Senhor. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Eu abro a minha janela, vejo tanta coisa bela, o céu, o sol e os passarinhos, e um casal idoso bem juntinho. E vejo uma menina lendo, seu irmão ali correndo, perto amigos jogando bola, do outro lado gente no escola. Mesmo quando estou sofrendo, com Deus